Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente vai dar início a uma nova estratégia de treinamento, que é o treinamento à distância, uma vez que, diante da pandemia, nossos treinamentos presenciais são contraindicados e para fazer um conteúdo como esse chegar a um grupo muito grande, a gente levaria muito tempo, né? Pois os treinamentos presenciais que nós estamos fazendo são com poucas pessoas. Então, essa é uma maneira da gente continuar trabalhando com vocês dentro da nossa programação. E eu espero que vocês gostem, por favor. Depois deixem sua opinião lá no formulário que eu vou indicar para vocês. Na mensagem de WhatsApp que vocês receberam, existem dois links. Um primeiro link que pode ser acessado já agora, em que vocês vão responder duas questões. Respondam sinceramente. É só uma pergunta, são duas perguntas simples, mas que são importantes para nós, tá? E lá no final da apresentação, vocês vão acessar o último link, que é um link para que vocês façam uma atividade prática, tá? Então é isso. Qualquer dúvida, vocês podem encaminhar para o meu e-mail, que eu também vou disponibilizar aí no final da apresentação. Então, hoje nós vamos falar sobre gestão de riscos assistenciais, um tema importante, né? E fundamental neste momento em que na unidade nós estamos implementando a utilização de um instrumento, que é um instrumento de notificação de eventos inesperados. Então, esse treinamento hoje é para falar um pouquinho sobre a gestão de riscos, como nós vamos notificar e como utilizar esse instrumento que já está disponível para vocês, ok? Então, eu não poderia começar, né, sem falar do porquê da gestão de risco, né? Todos os dias, acreditem, todos os dias eventos adversos acontecem nas unidades que prestam assistência à saúde, né? Alguns casos são conhecidos e acabam na mídia porque são eventos adversos graves que culminam com o óbito, né, das pessoas. Acho que esse primeiro que eu pontuo aqui para vocês é um dos mais emblemáticos, que é o caso da menina de 12 anos que recebeu vaselina ao invés de soro na veia, né, gente? Foi um caso extremamente grave. A ideia desse treinamento é a gente desmistificar alguns pontos que não acontecem só na mídia e na população leiga. Infelizmente, isso também acontece dentro dos hospitais, das unidades. Quando alguém comete um erro, é muito comum a gente punir ou criticar o indivíduo que está lá na ponta prestando cuidado e cometeu aquele erro. A gestão de risco vai ampliar esse olhar de vocês, porque quando o evento adverso acontece, inúmeros fatores estão envolvidos para que se chegue ao erro, né? Para que se chegue ao evento. Então, a ideia é que a gente saia daqui hoje com a mente aberta, cabeça aberta, para olhar para eventos adversos de uma forma diferente. Parar com essa ideia da punição. É muito fácil a gente pegar essa técnica de enfermagem e demiti-la, né, do que a gente olhar para todos os processos envolvidos que levaram o evento a acontecer, tá? Então, a ideia inicial é essa. Vamos lá? Esse é o link que eu falei para vocês responderem duas perguntinhas rapidamente para nós, tá? Tá lá no seu WhatsApp. Vocês podem acessar agora, pode ser depois da aula, não tem o menor problema. E afinal, o que é gestão de risco? A gente vai dar uma pequena introdução, isso é um tema muito extenso, a gente precisaria de um período maior para estudar, né? Tudo que diz respeito à gestão de risco. Ela acontece nas diversas áreas, não só na área da saúde, mas na área da saúde a gente precisa focar, né, que risco é a probabilidade de um incidente ocorrer e como nós vamos tratar esses incidentes. Segundo a Anvisa, a gestão de risco
é a aplicação sistêmica e contínua de políticas, procedimentos, condutas e recursos que vão identificar, analisar, avaliar, comunicar e controlar os riscos e eventos adversos que afetam a segurança, a saúde humana, a integridade profissional, o meio ambiente e a imagem institucional. Parece muito amplo, e é mesmo, né? Mas a gente vai tentar deixar o mais concreto possível, né, até o final desse nosso bate-papo aqui. Eu acho que o mais importante é a gente ter em mente que quando a gente fala de gestão de risco, existem alguns pilares, são nossas bases para discutir gestão de risco. A primeira delas é o evitar. Evitar que o evento aconteça. Simples, né? Então, vamos lá. Um exemplo. Muitas unidades possuem cadeiras higiênicas em estado precário, não é verdade? Certamente vocês já passaram por essa situação. E aí, são assentos quebrados, rodízios que não giram adequadamente, o risco de queda deste paciente que utiliza esse equipamento é enorme, né? Então, no momento em que eu tenho cadeiras que estão nestas condições, eu retiro as cadeiras de uso. Um exemplo, a partir de agora, todos os meus pacientes acamados farão banho no leito, pois eu tirei as cadeiras higiênicas de circulação até que o problema seja resolvido. Isso é evitar. Eu não utilizo o equipamento, pois eu sei que ele oferece um risco. É drástico? É drástico. Mas às vezes é necessário e às vezes é possível. Algumas vezes não será possível. A gente vai entrar lá no ramo do aceitar, lá no pilar do aceitar. O reduzir é simples de entender, né? Quando eu tomo medidas para reduzir o risco de um evento acontecer. Um exemplo, eu não posso, como no caso das cadeiras, pegar minhas camas que estão velhas, ultrapassadas e com alguns problemas, eu não posso simplesmente retirar as camas de uso, né? Então, para reduzir o risco, eu implemento um protocolo de prevenção de quedas em que pacientes que estão no leito permanecerão no leito com as grades levantadas, por exemplo, e para sair da cama, eles precisarão solicitar ajuda à equipe de enfermagem. Assim, eu garanto que ele não vai descer dessa cama sozinho e não vai correr o risco de sofrer uma queda. Então, são aquelas medidas que a gente faz, que a gente toma, né, para reduzir o risco de um evento acontecer. A transferência, o transferir, normalmente não é muito comum acontecer nos hospitais públicos, porque diz respeito mesmo de transferir. Você transfere a responsabilidade de gerir o risco para outra instituição, né? São os seguros, né? Então, você entra no hospital privado, desses mais caros, e você tem um seguro lhe cobrindo em caso de acidentes, por exemplo. Né? Então, esse pilar do transferir, ele não diz respeito à segurança do paciente, porque eu só estou transferindo a responsabilidade. Os eventos vão continuar acontecendo? Sim. Se eu não tomo nenhuma medida para evitar reduzir, eles poderão acontecer. Eu só estou transferindo a responsabilidade em relação àquele evento, tá? O aceitar é aquilo que a gente mais vive no serviço público, né, gente? Que é quando eu tenho uma realidade que eu não posso mudar e eu vou me adequar para minimizar os riscos, né? Então, a cama é velha, a cama não tem o dispositivo para descer e subir, para dar segurança ao paciente ao descer da cama. Eu tenho que usar a escadinha auxiliar, eu preciso... As minhas grades não estão todas funcionando adequadamente, os meus freios, as minhas travas, em muitas camas não estão funcionando, então eu não tenho condição de comprar camas novas.
Então, eu aceito aquela realidade, eu vou trabalhar com aquela realidade. Como que eu vou trabalhar com essa realidade? Vamos lá por um exemplo, o protocolo de prevenção de quedas. Eu posso fazer rondas horárias na madrugada, durante o serviço noturno, para identificar o paciente que precisa de ajuda para sair da cama e ir ao banheiro, por exemplo. Eu vou entrar em contato com o fabricante e fazer a compra somente daquela peça da trava, né? Uma borrachinha que tem ali que resseca com o tempo, ela se quebra e as travas ficam não funcionantes, né? E eu vou trocar esta peça da minha cama. Então, eu aceito a minha realidade e vou trabalhar o que é possível para evitar. Às vezes, nada é possível, né, gente? Então, é importante a gente ter essa noção. Como eu falei para vocês, né? Quando a gente pensa no erro, no evento adverso, principalmente o grave, a gente pensa logo na culpa de quem, né? E aí a gestão de risco vai mostrar para a gente que existe uma cadeia de falhas para que um evento aconteça, que envolve processos e pessoas. Vamos voltar lá naquela história da vaselina, né? A técnica de enfermagem foi até a beira do leito, funcionou uma veia, conectou o medicamento e infundiu o medicamento. Então vamos lá. Fator humano. Esta técnica tinha problemas. Ela não tinha capacidade, o treinamento para administração segura de medicamentos. Porque se ela tivesse, ela teria feito pelo menos uma dupla checagem. Concordam comigo? Ela teria visto aqueles 9 certos que a gente vê na faculdade, né? Paciente certo, medicamento certo, prescrição certa, dose certa, horário certo, via certa, etc, etc. Se ela tivesse feito essa checagem, ela teria lido o rótulo do frasco, né? Mesmo sendo um frasco idêntico, ela teria lido o rótulo e ela não teria cometido erro. Então, o fator humano faz parte da cadeia de falha. Isso é fato. Agora vamos olhar lá a questão da estrutura. Porque, meu Deus, num posto de enfermagem onde a gente faz o preparo da medicação, existia um frasco de soro e um frasco de vaselina idênticos. A única coisa que diferenciava os dois era uma etiqueta. Eu mostrei a foto para vocês lá no início. Idênticos. Então, para que ter vaselina num posto de enfermagem se isso é algo que a gente raramente utiliza? Isso podia estar condicionado em outro espaço ou bem longe do soro, que é uma coisa que a gente usa a beça. Concordam? Então, a estrutura também influencia, né? Para que o erro aconteça. E o processo, quando a gente fala de processo, a gente pode ir longe, né? A gente vai desde o processo de não termos protocolos institucionais. Se essa unidade tem um protocolo de prescrição, uso e administração de medicamentos de forma segura e ele é aplicado, eu garantiria, em parte, a segurança dos pacientes. Mas o que a gente encontra normalmente são pessoas fazendo cada um do seu jeito e o protocolo na gaveta, não é verdade? Então, o processo vai desde um protocolo até o nosso amigo administrativo que está sentado lá na sala e faz as compras dos materiais e não comprar um soro e uma vaselina que estejam em frascos idênticos. Ele precisa ter esse conhecimento? Precisa. Se ele não tem esse conhecimento, ele precisa de uma comissão de padronização numa unidade hospitalar para auxiliá-lo com pareceres antes de qualquer compra. Entenderam? Então, quando a gente fala de processo, a gente está falando, né, de muitas coisas. Por isso a teoria do queijo suíço se encaixa tão bem, né? É porque o queijo suíço ele tem vários buraquinhos.
E aí você entende cada fatia do queijo como uma dessas defesas. Uma defesa é o técnico de enfermagem, outra defesa é a estrutura do posto de enfermagem, o protocolo, a compra do produto, todas são defesas. Só que neste caso, todas elas foram transpostas e aí o erro aconteceu, né? Por isso a gente chama de teoria do queijo suíço. Então, a notificação de eventos inesperados. Por que nós vamos notificar, Luana? Porque se eu não notifico, a gestão não conhece os problemas. Durante muito tempo, a enfermagem, o enfermeiro, teve o hábito de registrar eventos adversos no livro de ordens e ocorrências, né? Aconteceu uma intercorrência, ele vai lá e registra. Só que o livro de ordens e ocorrências, ele não é um bom meio de comunicação para isso, porque ele depende de uma busca ativa. Então, se a gestão não consegue ter acesso a todos os livros de ordem e ocorrências da unidade, passa. Então, não se conhece o problema. E a partir do momento que eu conheço o problema, eu consigo analisá-lo e identificar os riscos e as falhas que nós estamos cometendo, para só aí propor medidas preventivas. Então, você que está na ponta, você é o primeiro a dar um start no processo, quando você notifica um problema. E a partir da notificação, o gestor vai analisar, ver todos os fatores envolvidos, e aí sim, nós temos medidas efetivas, eficazes para mitigar, né, que aquele evento aconteça novamente, tá? Então é muito importante notificar. E quem notifica é quem está na ponta, é quem está no dia a dia, quem é chão de fábrica, que eu digo, quem é pé na porta, né? Então, é quem está lá no dia a dia que vai notificar. Olha a importância disso, gente. Mas o que eu vou notificar? Me conta. Então, você pode notificar circunstâncias notificáveis, incidentes sem dano, incidentes com dano ou queixas técnicas. Vamos ver um pouquinho de cada coisa. A circunstância notificável é uma situação em que o incidente não chegou a acontecer, mas sim um evento com expressivo potencial para dano ao paciente. Então, não aconteceu um evento, mas existe um evento que tem potencial para causar dano ao paciente. Então, olha lá a trava da cama que eu falei. Olha essa caixa com várias ampolas que está no posto de enfermagem. Tem 2 medicações, pelo menos, misturadas nessa caixa. Então, no corre-corre no dia a dia, um técnico de enfermagem pega uma ampola dessa para diluir uma medicação, e aí ela pegou uma ampola de cloreto de potássio. Não preciso explicar o resultado, né, gente? Então, são várias circunstâncias que nós podemos notificar. Uma escada sem o degrau, uma prescrição feita de forma errada. Prescritores erram bastante nas suas prescrições. Esse aí teve a coragem de digitar, legal, olha que legal. Mas ele botou o nome da paciente Marli, né? Então, assim, como identificar essa paciente corretamente? Marli, podem ser várias, podem ter 2 ou 3 internadas, né, numa unidade. Então, a gente precisa estar atento a isso. Uma pulseira de identificação apagada também, a gente precisa notificar. Essa é uma pulseira termoimpressa, ela não deveria apagar. Então, a gente faz uma notificação e queixa técnica também. Eu vou chegar lá para mostrar para vocês. Incidentes com e sem dano. Tranquilo, né? Incidente sem dano, atingiu o paciente, mas não resultou em dano. E o com dano resulta em dano, né? Acho que é muito, muito lógico, né? O que a gente precisa pensar com incidente sem dano não chega a resultar em dano entre aspas. Vou dar um exemplo para vocês que eu sempre uso nas minhas aulas. O paciente chega com uma erisipela,
Aí o médico prescreve oxacilina, 2 gramas, de 4 em 4 horas. E aí na nossa farmácia só tem frascos de 500 miligramas. Então a farmácia vai te mandar 24 frascos de oxacilina para serem usadas nas 24 horas. Cada vez que eu vou administrar, eu vou usar 4 frascos. Correto? Correto. Aí você chega no dia seguinte, abre a gaveta do paciente, a gaveta está lotada de frascos ampola. Aí você pensa, o que aconteceu? Certamente esse paciente recebeu subdoses da medicação em algumas etapas. Ou o técnico abriu ali a gaveta, tem oxa para esse paciente, pegou um frasco, diluiu no automático e foi. Ou ele nem se preocupou em olhar quantos gramas tem em cada frasco. Né? Isso acontece muito. Então, não resultar em dano é entre aspas, porque se eu impeço que exista efetividade terapêutica, eu estou causando dano ao paciente, ele vai ficar internado mais tempo, ele não vai responder, provavelmente o médico vai ter que trocar o antibiótico e vai achar que o antibiótico não está fazendo efeito, etc, etc, gente. Olha o gasto, olha o tempo, olha o giro de leito, milhões de coisas, né? E o incidente com dano, como o caso da idosa que recebeu café com leite na veia, porque ela estava com acesso. Graças a Deus, hoje nós temos dispositivos para evitar, né, que você consiga conectar o equipo de dieta num Polifix ou numa via endovenosa. Mas nesse caso aí, a gente está falando lá de São João de Meriti, a paciente recebeu café com leite na veia e faleceu. É um incidente que resultou num dano. Mas esse dano não precisa ser um dano grave, né? Pode ser uma queda em que houve uma fratura, uma luxação, causou dor, né? Ou um paciente que chegou com a pele íntegra no hospital e no decorrer da sua internação desenvolveu uma lesão por pressão. Esse é um incidente com dano, tá, gente? Então, precisamos estar atentos. A queixa técnica, eu vou falar sobre insumos, equipamentos, materiais, né, em geral. Então, aqui eu tenho, por exemplo, uma gase estéreo que veio com um corpo estranho dentro. Você apertava, tinha um corpo estranho ali onde vocês estão vendo mais escurecido. Medicamentos que vêm com coloração diferente. Eu tiro uma luva de dentro da caixa e ela está assim. Ou uma dieta que, apesar de estar na validade, ela tem esse aspecto de talhado, né? Então, são produtos que nós vamos notificar e essas notificações, elas vão para a Anvisa, né? Por isso que de vez em quando vocês recebem alguns informes que tal produto, tal medicamento foi retirado, né, de uso, para ficar atento se na sua unidade você tem algum produto daquele mesmo lote, para que ele seja recolhido. É graças às nossas queixas técnicas. E como a gente vai notificar lá no hospital? O instrumento já está pertinho de você, né? Nós colocamos em todos os setores pastas catálogo que possuem pastas disponíveis em todos os setores com todos os impressos que estão em uso, e o primeiro impresso que você vai encontrar ao abrir é esse instrumento, que é o de notificação, tá? Quem vai poder notificar? Todos os colaboradores da unidade. O faxineiro, a copeira, o maqueiro, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o médico, a psicóloga, assistente social, fisioterapeuta, nutricionista, todos podem notificar e devem, quando diante de um evento adverso, tá? Usuários, pacientes e acompanhantes também podem. É que, infelizmente, a gente não tem uma cultura de empoderamento, né, desse grupo, que são os usuários em geral, para fazer uma notificação. Eles desconhecem,
Mas a gente também pode trabalhar isso na unidade, né? É o que a gente chama de paciente pela segurança do paciente. Esse aí é um momento para quem já está com uma cultura de segurança do paciente mais fortalecida dentro da unidade, porque tem que ter, né, para segurar esse tipo de demanda. Então, olhando mais de pertinho, essa é a parte de cima do impresso, então você vai comunicar. Então, eu vou botar o nome do paciente, o prontuário, o sexo, a data que aconteceu o evento, em qual local, foi na enfermaria feminina, horário tal, evento inesperado ou queixa técnica. Você vai diferenciar. E vai classificar. Foi um evento com medicamento? Foi durante a administração de sangue ou hemoderivado? Equipamentos biomédicos, no uso do material médico hospitalar, no paciente, processo assistencial. Então vamos lá, vamos dar um exemplo, né? Uma queda que aconteceu lá na enfermaria feminina, tá? Então, a cama estava com aquele problema da trava que nós falamos, e aí a paciente saiu da cama para ir ao banheiro durante a madrugada, e aí a cama andou, ela caiu. Tá? Então, eu vou botar o que, Luana? O problema é com o equipamento ou é com a paciente? Quando eu for descrever. Se fosse uma circunstância notificável, ou seja, ninguém sofreu o acidente, mas você identificou que a cama tem problema, aí você vai botar aqui equipamento. Caso contrário, é com o paciente sofreu a queda. Esse é o evento. A cama está envolvida, mas o evento é a queda do paciente. Ok? E aí, lá na descrição do evento, eu vou fazer uma descrição breve, porém objetiva e com o máximo de informações que eu puder dar. Então, olha, eu falei primeiro o que aconteceu, agora eu vou dizer como eu faria a descrição. Paciente, idosa, levantou sozinha durante a madrugada para ir ao banheiro, quando, ao sair da cama, a mesma não estava travada, a cama correu e a paciente caiu da própria altura, batendo com as costas nas grades abaixadas da cama. Ok, então eu expliquei o máximo que eu podia, eu dei o máximo de informações sobre o evento que eu tinha, tá? E aí, aqui embaixo, eu vou descrever as ações imediatas, providências tomadas. Então, o que aconteceu depois do evento? Bom, eu solicitei a ajuda do maqueiro, que me auxiliou a colocar a paciente de volta no leito. Comuniquei ao médico da emergência, que passou visita, solicitou um raio-x e prescreveu dipirona para dor. Ok, foi isso que aconteceu até a hora que você fez a notificação. Ou a paciente foi ao raio-x, retornou com o raio-x e não há presença de fratura. A informação que você tiver, tá? Até o momento que você fez a sua notificação. Esse cantinho aqui direito é a queixa técnica, então se você está falando de um produto, você precisa dizer que produto é, quem fabricou, o registro no Ministério. Você vai olhar esse registro na parte de trás, é uma numeração, tá? Vai colocar esse registro, o lote, a validade e uma observação. Eu fui administrar esse medicamento, fiz a diluição com água destilada e 5 minutos após a diluição, o produto estava com a coloração escura, por exemplo, tá? Vamos descrever. Na parte final do nosso impresso, a gente tem a identificação do notificador. Este não é um item obrigatório. Sua notificação pode ser anônima. A gente sempre incentiva que as notificações sejam identificadas. Por quê? Porque é uma premissa da gestão de risco dar um feedback para quem notifica. Então, você fez a tua notificação, eu vou te dar um feedback, pode ser por escrito, ou pode ser até uma conversa, né? O ideal é que seja os dois, em que eu vou te dizer, poxa, Luana, depois da sua notificação, nós identificamos que temos várias camas que estão com problema na trava. É uma peça, né, uma borrachinha, que resseca com o tempo, ela se quebra,
e aí as camas passam a não travar mais de forma adequada. Nós estamos implementando o protocolo de prevenção de quedas na unidade e eu já solicitei a compra desse material para que a gente faça a troca. Enquanto isso, eu estou providenciando com a engenharia da unidade um jeito da gente travar as camas, né? Até que se resolva o problema. Ok, eu te dei um feedback, eu te dei um retorno. Isso é muito importante para que todos se sintam parte da gestão. Porque a gestão não é só aquele cara que está sentado lá naquela salinha carimbando e assinando documentos, fazendo escala, etc, etc. A gestão somos todos nós, né? E essa participação nos traz o sentimento de pertencimento. E isso é uma coisa muito legal que existe aí, né? A gente percebe que, assim, existe um comprometimento, que todos vivenciam o ambiente como uma extensão da sua casa, da sua família. Então, isso também valoriza todos os profissionais que lá exercem as suas atividades. Aqui, só para encerrar, esse é o nosso último slide, rapidinho. Eu queria mostrar para vocês como a gente faz uma análise. Essa é só uma das ferramentas, existem várias ferramentas da qualidade para a gente analisar um evento. Esse aí a gente pode chamar de diagrama de Ishikawa ou espinha de peixe, em que você vai analisar um evento depois que você recebe uma notificação. Então, essa foi uma notificação que aconteceu num outro lugar, tá? E aí, qual foi o evento adverso? O paciente, ele desenvolveu uma lesão por pressão estágio 3. Nossa, evento bem complicado, né? Estágio 3, uma lesão já avançada. Quando nós fomos avaliar o evento, olha tudo que nós descobrimos. Primeiro, quero mostrar aqui para vocês. Primeiro aqui, ó. Não havia adesão às rotinas estabelecidas no protocolo de prevenção de lesão por pressão. Olha isso. Não havia adesão às rotinas estabelecidas no protocolo de prevenção de lesão por pressão. Então, existia um protocolo na unidade, mas a adesão era péssima. Então, o protocolo estava lá dentro da gaveta e cada um fazendo o que queria. Junto a isso aqui a gente está falando só da tarefa. Quando a gente foi analisar a equipe, a gente identificou que aquela capacitação relativa ao protocolo de prevenção não foi eficiente para adesão. Então, as pessoas foram treinadas, mas mesmo assim o protocolo não teve uma boa adesão. Ou seja, eu preciso repensar a minha metodologia, refazer treinamento, pensar estratégias para melhorar a adesão do grupo à tarefa. Quando eu fui olhar para o paciente, porque os fatores do paciente também são importantes, a gente identificou que era um paciente idoso, que ele era paraplégico, tinha demência e já tinha lesões por pressão prévias, ou seja, um paciente de altíssimo risco. Quando esse paciente chegou na unidade, um alerta já tinha que ter sido ligado, né, para a equipe que cuida dele. Mas talvez esse alerta não tenha acontecido, né? Então, existiam os fatores, e fatores pesados, né, no paciente. E aí a gente foi lá olhar para os fatores organizacionais, organização e gestão. E percebemos que a cultura da segurança no serviço é fraca, é incipiente. É isso que a gente está tentando mudar, transformar nela em forte, presente, né? E aí a gente descobriu que falta material específico para prevenção. Por quê? Porque a gestão, a alta gestão, não autorizou a compra de materiais de prevenção. Cremes de barreira, filmes para proteção de proeminências ósseas. Foram produtos que não foram comprados, autorizados a sua compra.
Então, a gestão também dificultou que o cuidado fosse realizado, certo? E aí a gente vem para os fatores do trabalho, que aí a gente vai analisar o ambiente. E aí foi a facada, né? Esse paciente permaneceu 6 dias numa poltrona reclinável na emergência, aguardando um leito para ir para a clínica, para a enfermaria clínica. Isso acontece muito, gente. Olha aqui, ó. Isso aqui, ó, extremamente complicado. Então, vocês estão percebendo como um evento adverso, quando acontece, ele possui inúmeros fatores que explicam esse evento, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido produtivo, que todo mundo fique pensando no assunto aí por um tempo, que a gente possa discutir brevemente de forma presencial. E aí, para fechar, o resumo, né? A gente sair da cultura punitiva, aprender com os nossos erros e estabelecer cultura de segurança na unidade. Agora vocês podem clicar nesse segundo link que foi enviado, vai levar vocês para um Google Forms e lá vocês vão fazer uma atividade prática. Esta atividade é obrigatória e vai contar como presença de vocês no treinamento, ok? Tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dificuldade, por favor, enviem um e-mail para este endereço. Encaminhe sua pergunta, sua dúvida, qualquer problema, tá? Que nós estaremos respondendo. Muito obrigada e tenha um ótimo dia.